temos dose dupla de Vinnie Moore aqui no Third Vision. Nós vamos analisar a capa de 2 álbuns, então, do guitarrista, desse grande guitarrista aí, Vinnie Moore, que é um cara não muito conhecido no mainstream, digamos assim, é um cara meio obscuro, mais para aquele pessoal que curte música instrumental, principalmente relacionado àquela leva de guitarristas no final dos anos 80, início dos anos 90 ali, tinha um movimento muito forte de guitarra, né, de guitarra instrumental, virtuosística, aquela coisa que foi ali, que teve origem ali com Ed Van Halen e tal, e depois os guitarristas aderiram então a essa coisa mais, como é que se diz, mais virtuosística do instrumento, né? Obviamente já existia antes, mas explodiu lá com o Van Halen e tal, aí depois nos anos 80 ali com o próprio Satriani, Malmsteen, enfim, então teve vários nomes da guitarra aí que deram origem a um movimento muito forte de música instrumental. E nessa época ali, então, uma gravadora chamada Shrapnel Records lançou muitos guitarristas, né? Dentre eles o Vinnie Moore. Então, esses 2 álbuns que a gente vai analisar aí, né, essas 2 capas, então, são do álbum Mind's Eye, que é o primeiro álbum do guitarrista, lançado em 1987, e o segundo é o The Maze, que é de 1999, sendo esse o 5º álbum do guitarrista. Bom, por que a gente decidiu então analisar 2 álbuns dessa vez? Primeira vez que a gente pega 2 álbuns de um artista. Primeiro que são do mesmo artista aí, né? Mas principalmente porque eles têm essa temática aí, praticamente a mesma temática simbólica nas suas capas aí, né? Então, principalmente ali, a coisa que mais chama atenção é a presença do olho, né? Em ambas as capas. Então, a gente pensou em ligar esses 2 temas aí no mesmo episódio, e aproveitar também para lembrar desse cara aí, para quem não conhece, pesquisar a obra dele, que é fantástica, assim, um dos guitarristas mais subestimados aí, né, digamos, no mainstream da coisa. Mas acho que é isso aí, né? Vamos lá, Michael. Então, depois dessa, né, um oi pra todo mundo aí, pra quem tá assistindo e pra quem vai assistir. Depois dessa introdução aí do João, bem informativa, né? O João tá se puxando aí. Bom, eu acho que, como o João falou, quem não conhece o Vinnie Moore tem que conhecer, porque ele era um guitarrista mais de estúdio, né? Vamos dizer assim, um cara que manja demais. E ele sempre tocou com os melhores, né? No primeiro álbum ali, no Mind's Eye, ele toca nos teclados é o Tony Malcapine, né, mano? Uhum. Então, que já é um puta do guitarrista, violentíssimo, e que toca teclado demais, né? Dessa leva aí da Shrapnel. Dessa leva, então... Ele participa também no The Maze, nos 2, ele tá... The Maze eu não cheguei a ver. Mas... também. E o Malcapine falando... Nossa, falando do Vinnie Moore, mas o Malcapine também tem uns álbuns bem conceituais, né? Tipo dessa estrutura do Vinnie Moore, bem mesmo estrutura, assim, com um símbolo mais forte, né? Que aí é o olho que tudo vê, né? No Mind's Eye a gente vê isso muito escancarado ali, que tem a guitarra, né? Tem o olho dele dentro da guitarra, virada, né? E tem o triângulo com os 3 bolinhas ali, vamos dizer assim, né? E tem um triângulo meio forçado atrás ali, com umas linhas, que relembra o triângulo pra cima com o olho dentro, né? O olho que tudo vê, né? O delta com o olho dentro, enfim, é o clássico olho dos, vamos dizer assim, mais modernamente falando, dos Illuminati ali, vamos falar, né? Assim, que não é dos Illuminati, né? Eles só se apossaram desse símbolo, como todo mundo faz, né? E no segundo álbum, né, a gente também analisa ali o olho de novo, só que o olho agora ele tá de uma forma diferente, tá dentro de uma forma oval ali, né, no exterior, que eu, pessoalmente, vejo esses 2 álbuns depois de um é 87 e o outro 99, então tem 12 anos aí de caminhada do Vinnie Moore, né, do Mind's Eye pro The Maze, né. E no Mind's Eye é interessante que as músicas, o nome das músicas aí
Deixa eu dar uma olhada aqui no... Por exemplo, no Mind's Eye a gente tem ali In Control, Daydream, Saved by a Miracle, Herói Sem Honra, Força da Vida, Mind's Eye, né? Sombras de Ontem, Jornada. Então os nomes são bem assim, filosóficos, né? Vamos dizer assim, são umas coisas de busca do amanhã, das sombras do amanhã, sei lá, do passado, coisas assim que ele tá vendo assim, tipo, ele deve ter entrado em alguma coisa mística naquela ideia ali, né? 87, né, mano? Pô, 87 tinha acontecido muita coisa, né, mano? Tinha acontecido um bilhão de coisas, um monte de banda glam, um monte de guitarrista virtuoso, vários conceitos, né? Era o auge daí da época. Era o auge da época. Acho que o padrão das bandas era ter alguma coisa mística nas capas, né? Nos covers, né? Toda banda tinha algo, mesmo que não fosse dessa história, assim, de ter coisas místicas nas letras ou na banda, mas tinha algo, tinha que colocar algo, né? Tinha que colocar um demônio, um anjinho, um olho, sei lá, alguma coisa tinha que ter. Era meio que... regra. É uma regra, né? Quando a gente começou a fazer... Só rapidinho, é aquela coisa assim, um fez, o outro faz, aí daqui a pouco, deu certo, só que o propósito, realmente, quem tem ali, provavelmente são poucos, mas acabou virando uma tendência, né? Uma moda, que nem a gente vê hoje na música pop, né? Assim, esses simbolismos muito presentes também, às vezes, né? Verdade. E, como eu falei, o Vinnie Moore no Mind's Eye ali, né? O olho da mente, ele olha ali, na capa a gente vê uma estrada, uma cidade e, né? Que é eu acho que a ideia aí, no simbolismo, entrando agora no simbolismo, para ele é a via, né? O caminho do meio, né? Tu vê isso que é muito o caminho da estrada ali, para onde tu vai ir, né? E sempre guiado pelo olho que tu vê, né? Acho que é mais ou menos aí que ele começa a acordar, né? Com esse simbolismo aí. Pelo menos é o que eu vejo agora, né? Mais escancarado, assim. Não sei o que tu... Perfeito. O que tu nota, né? Não, perfeito, Michael. Eu acho que é bem claro... Quando eu olhei essa capa, assim... É um álbum que eu conheço há muito tempo, né? Nossa, a gente é fã aí do Vinnie Moore. Nossa. Né, cara? Tu que me apresentou o Vinnie Moore, inclusive. Sim. Muito obrigado por isso, até, inclusive. Isso há mais de 10 anos, né? Mas, assim, a primeira coisa ao ver essa capa é que a gente tem já uma representação além da óbvia do triângulo pra cima e o olho que tudo vê. A gente tem ali aquela guitarra e aliando a um símbolo que também a gente já falou aqui algumas vezes, do hexagrama, né? Então a gente tem ali também a guitarra, ela tá apontando para baixo, então é como se fosse uma substituição do triângulo para baixo ali também. E apontando justamente pro mundo daqui, pro mundo físico ali, porque tem uma representação de uma cidade, enfim, a representação da estrada. Então é a correspondência aqui desse físico. E também a gente pode aliar a uma coisa que apareceu na capa do álbum do Steve Vai, né, do Passion and Warfare, que a gente não falou dele no último, né, tava com saudade de falar dele, que é a guitarra apontando, né, para baixo. Para baixo, né, também. Apontando aqui ou seja, então, já que aquele é o olho da mente dele, vamos pensar assim, Mind's Eye, né, que é o terceiro olho, também, fazendo uma alusão, é o produto da mente dele se fazendo concreto aqui no físico, né? Como som, enfim, que é através da guitarra, através da música. Sim. Então, a manifestação da ideia, que está no plano acima, no plano etéreo, né? No plano das ideias, sendo canalizado ali através da guitarra, né? Perfeito. Está sendo manifestado, né? Através da... E também apontando para o caminho do meio. Sim. A gente sabe que esse negócio do caminho do meio aí pra quem gosta do ocultismo e do misticismo, sabe que o verdadeiro caminho é o caminho do meio, né?
não existe, dizem, não existe caminho, existe caminho do meio, que é o correto, né? Não é o bem nem o mal, né? Vai fazer pela evolução, né? Uhum. Mas como o João falou, ele explanou perfeitamente ali, o plano etéreo ali, trazendo uma ideia pra Terra, né? Então acho que é o grande simbolismo que a gente pode ver aí, com o triângulo atrás lá, né? Expressando o velho 3 ali, né? É o número da ação, né? E a gente fazer uma analogia agora oposta, ao mesmo tempo, do The Maze, né? Que agora ele não tá mais num plano de... Vou pensar agora de uma forma mais mundana, que é o quê? O que eu vejo quando olho o The Maze? Eu acho que ele tava num período de confusão. The Maze, pra quem não sabe, é o labirinto, né? Então, pra mim parece um período de confusão. Até o nome das músicas já não são mais tão místicos, né? Pelo que eu me lembro ali. É os nomes bem aleatórios, assim, não fazem muito jus, como no primeiro álbum, né? É uma coisa mais mística, mais... É uma mistura, né? Nesse The Maze ali. Tem alguns nomes que eles não têm muita relação, né? Outros têm. Ele é mais misturado justamente com labirinto, confusão, então tem a ver. Tem a ver. Né? Faz sentido, né? Então é uma confusão, talvez ele quisesse dar essa ideia de uma misturança, de muitas coisas aconteceram durante esse caminho. E muitas coisas aconteceram desde então, 12 anos depois, né? Um labirinto, como acontece com a gente, né, mano? Acontece com... Nossa, a gente tem uma estrada, 12 anos é muito tempo, né, de vida. É muita coisa que acontece, muita. E talvez ele trouxe essa ideia, né, pro álbum ali, que é um álbum trimassa, né? Tem que ouvir esses dois álbuns aí. Eu tava ouvindo até inclusive antes. A The Maze, que é a faixa título, ela tem bem essa ideia, porque ela tem momentos de confusão total, assim. Sim. E momentos... Ela é bem prog, né, essa música, né? Enfim. E se a gente... vamos analisar agora o simbolismo, né? O que tipo de símbolo a gente encontra ali, né? De cara... se olhar bem no fundo lá, tá formando uma pirâmide, né? Com o olho de novo dentro, né? Tu olhar tem tipo é um mar ali, um negócio branco atrás, tá vendo? Meio azulado. Tá formando uma pirâmide meio que forçada ali, ele forma uma pirâmide. E tem esse... Tem o olho ainda, que é o olho que tu vê, né? Ainda dentro do delta. Mas ele tá agora reverberando talvez o labirinto, né? Os caminhos. Talvez o caminho do meio dele lá já não é mais o caminho do meio. Né? Na visão dele nesse momento, né? Nesse álbum. As coisas se misturam, a vida acontece. A gente não pesquisou a história dele a fundo até aí, né? Mas como todas as bandas, acontece um momento de quebra, né? Um momento de mudança. Um momento de quando não se consegue mais... me lembrei, sim. Tem um momento que ele fala, em uma entrevista que eu vi, que chegou um momento que ele não conseguia mais produzir coisas. E foi nos anos 90. Foi nos anos 90 e poucos, 94, se eu não me engano. Ele falou numa entrevista... Ele falou que chegou um momento que como a guitarra virtuosística já não tinha tanta voz como nos anos 80, ele perdeu um pouco dessa criatividade, daquele negócio de continuar sendo shred, né? Que é o fritador lá, que é o cara que faz escala, que ainda ele é, né? Que é um ótimo nisso. Então eu me lembro que ele deu uma entrevista assim, e foi pelos anos 94, uma coisa assim. Foi 90 e alguma coisa. E isso, então... como a gente falou lá anteriormente nos outros serviços, a história das capas, ela vem diretamente ligada ao que o músico está passando naquele momento, né, João? Praticamente 2 ou 3 álbuns a gente falou sobre isso, né? Que eram as consequências do que a banda, do que o músico ali tava vivendo, né? Com certeza. E uma coisa muito importante também, a gente está falando de música instrumental aqui. Então, como o Michael bem falou ali da questão dos títulos das músicas, então, como a música não tem letra, obviamente, por ser instrumental, das duas uma, eu já falei nisso aqui num dos... mas eu não lembro
talvez tenha sido no do Steve Vai também, porque é o outro álbum instrumental, não lembro qual. Algum eu falei. Ou foi acho que foi no dos Mutantes. Enfim, que tinha algumas faixas instrumentais e tal. Geralmente tu vai querer colocar um nome significativo, porque não vai ter uma letra para suportar esse nome ali com um refrão ou coisas assim. Sim. Então tu vai escolher um nome que seja significativo, que tenha a ver também com o próprio som da obra ali, né? Ou um nome aleatório que não signifique nada, né? Porém, pensando em todo o trabalho de música instrumental, de todo o cuidado, né, que esses artistas e que esses músicos têm, certamente é tudo pensado, né, com o contexto ali, né, e com o conceito da coisa, né? Então tá tudo atrelado. Capa, o som, o nome do álbum e o nome das faixas. Né? Essa era a riqueza então, que tinha. Tinha nos covers, então, né? E assim, só para esse álbum realmente ele tem alguns nomes ali, por exemplo, tem a terceira faixa que são sonhos cryptic, seria algo como criptografados ou coisa assim, né? Sonhos codificados, talvez. Uhum. Então tem essa coisa assim de mistério um pouco, né? Sim. Quanto labirinto, talvez seja diferentes caminhos, uma confusão entre caminhos para se tomar, né? Então, que é bem explícito nessa música, inclusive, essa faixa de abertura, que é a faixa título, The Maze, que é o labirinto, ela tem essa característica de ser um som que ela aponta para vários caminhos, assim. Então, às vezes tu acha que ela vai de uma... Inclusive, eu acho que é uma das mais legais da carreira dele, até. E que ela é bem progressiva mesmo, Sim. Ela como é que se diz? Ocorrem coisas inesperadas ao longo da música. E outra coisa que é legal de notar ali, né, que até ali, só, né, pra não passar despercebido, no próprio nome Vinnie Moore ali, né, os dois O dele já estão entrelaçados ali, né, então ele já dá uma ideia já de simbolismo até no nome dele, né, cara, coisa que normais, só pra não passar despercebido. Já no outro já não muda, né, a fonte ali. Mas em si, o que eu vejo é porque nós achamos interessante, né, botar esses dois álbuns, porque conta uma história muito de como eu começo com a minha ideia e como que a minha ideia está indo, né, como surgem os caminhos, né. Os dois álbuns falam sobre caminhos, né, o simbolismo em si é caminho. Ao caminho do meio, para chegar no objetivo, que ali no primeiro é a cidade, e tem depois o álbum da esquerda aqui para quem tá assistindo, The Maze, já esses caminhos já não se encontram mais, já se perdem. E vamos fazer uma coisa agora. Tu quer falar, Michael? Senão eu falo depois, mas é que tem tudo a ver com esse lance. Vai, pode falar. Só uma coisa rápida aqui, ó, me ocorreu agora, né? Tinha falado ali daquilo que aparenta ser como se fosse um contorno de uma pirâmide ali, né? Aquela ali na capa do The Maze, né? Que pudesse ser. Aquilo ali também poderia ser o caminho do meio, só que com um labirinto em cima, né? Também. Pode ser o caminho final, né? A chegada, o ponto de e o que parece, porque o labirinto parece estar em cima daquilo ali, daquele... que pode ser... Como caminho? Vamos tratar como... Se tivesse um labirinto em cima do caminho agora, né? Também pode ser. Sim, pode ser também. Pensado assim. Pode ser, é um simbolismo que, como a gente notou aqui, são caminhos, né? Os caminhos que veio, como começa, né? E como está indo, vamos dizer assim, né? Aonde ele quer chegar. Que ele quer chegar aonde? Onde todo cara que busca quer chegar, né, cara? Quer chegar no terceiro olho, né? Quer ver as coisas além do 3D, né? Quer ir muito além, né? E só pra fazer uma coisa mais simbólica aqui mesmo, trazendo, né? Eu acho que esse lance a ótica ele tem no The Maze ali, aquela bolha em volta do olho ali, né? É uma ótica que não é mais a guitarra, né? Que tá inserido ali agora. É uma bolha, né? Uma coisa... Eu tô preso com a minha ótica nisso aí, dentro dessa bolha.
que tem fora disso, né? É de se pensar também num símbolo, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. É justamente a confusão, né? Exato. Refletido mesmo na mente ali, naquela coisa. Faz todo sentido. E vamos fazer aqui, agora vamos dar uma viajada um pouco mais, pode até... Quando eu li um pouco essa capa, me lembrou também da estrutura do cérebro, né? Da massa cinzenta ali, né? A bolha me lembrou muito isso, né, cara? Talvez aí tenha uma relação meio próxima a isso, né? Usar um pouco da inteligência ali, da cabeça com o terceiro olho, né? Com as coisas... Porque ali, vamos forçar um pouco a bolha... Labirinto da mente, né? Labirinto da mente. Vamos forçar um pouco ali a bolha. Vou forçar um pouco aqui. A bolha, metade dela tá ali a consciência, né? E em cima a gente não tem nada, né? Que pode ser a inconsciência, né? Uhum. Até pela cor, né? Até pela cor, dá pra forçar. E eu acho que era uma ideia dele, realmente. É o Demaze, né? O Demaze, ele circula... O nosso Demaze da mente é entre a razão e a inconsciência, vamos dizer assim. A consciência e a inconsciência, né? É onde a gente viaja. E acho que é essa a ideia que ele quis dar ali, né? Dentro daquela bolha, né? Total. Com certeza foi isso, né? Não é tão... Total. Não tá longe disso. E eu acho que não tem muito mais o que falar, né? Se a gente força demais, se a gente forçar demais, aqui a gente vai estar fugindo um pouco da ideia do álbum, né? Do álbum, do que ele veio trazendo. Se o João tiver alguma coisa a mais pra falar, né, João? Isso, eu acho que não, que é bem isso, assim, que a gente pode apontar, justamente seguindo aí no conceito e também na relação dos dois aí, né, relação de períodos. Então eu acho que é bem nessa linha, assim, até é uma linha mais lógica de se pensar mesmo, né, por isso que é interessante analisar uma capa um pouco mais minimalista, talvez, como a do Mind's Eye ali, que ela não é tão rica em detalhes quanto algumas outras que a gente analisou, então, que já tem uma ideia mais concreta ali na sua... E, consequentemente, uma interpretação também mais direta, né, do símbolo. Sim. E a própria capa desse do The Maze também, ela já abre um pouco para diferentes interpretações, mas a gente consegue tirar uma ideia concreta, assim, numa primeira analisada. Né? Sim. Então, só para encerrar, eu acho que, né, aquele recado sempre, deixa aí o like, deixa o comentário, compartilha, né, o sininho de sempre, aquele, né? E para encerrar aqui, eu acho que o álbum da direita, que é o álbum do Mind's Eye, era um negócio mesmo de que, criando ideias, né, de que a gente criou, ele criou no inconsciente dele, eu quero chegar em tal ponto naquela cidade, seguindo essa ordem, né, o caminho do meio ali, expressando através da guitarra, né? Como o João falou no começo, ele foi um cara muito subestimado durante muitos anos até ele botar esse álbum, né? Quando apareceu esse álbum aí, todo mundo, pô, que é o Vinnie Moore, né? Que é essa pessoa, um cara super virtuoso. E daí, quando as coisas vão passando os anos, eu tinha aprendido muitas coisas, a gente chega na parte agora do The Maze, tipo, tudo que eu passei até agora, e agora, pra onde eu vou, né? Aí tu já não tá mais viajando na maionese com a guitarra lá no céu, né? Tu já tá usando mais a tua mente, mas ainda, né, usando tudo que tu tem, todas as ferramentas, né? Eu acho que é isso que esses dois álbuns vão expressar, e foi muito bem colocado, até por sinal, as nossas duas escolhas, né, João? Acho que foram muito boas, e expressam alguma coisa muito forte, né? Que foi bem legal de a gente ter pesquisado, e eu aprendi muito com esses dois álbuns. Eu não tinha ideia da dimensão que um álbum tão simples podia nos dar, né? E a gente nem tá forçando nada aqui, né? Coisas que tu mesmo pode olhar e... realmente né? Não tem nada aqui de forçação. Mas é isso, pessoal. Com certeza. Né? Da minha parte é isso. Sim. Espero que todo mundo esteja bem aí. E nos vemos no próximo. Isso aí. Nos vemos no próximo.